Glória a Deus. Nosso Deus é santo, amém? Eu tenho falado muito, porque é algo que Deus tem falado poderosamente no meu coração, que quando a gente está dentro do propósito de Deus, os recursos vêm, porque Deus tem um compromisso com o propósito dele. A palavra diz que o reino vai ser implantado na terra, amém? Então o reino vai ser implantado na terra. A gente pode atrapalhar o que atrapalhar, a gente atrapalhou até hoje. Já era para esse reino estar implantado na terra há muito tempo. Jesus já voltou até, né? Jesus já veio, né? Voltou, vai voltar, né? Jesus já veio à terra, Jesus já morreu por nós, já era para o reino ter sido implantado há muito tempo, mas ainda não foi porque a gente atrapalha demais. Agora, o reino vai ser implantado, quantos concordam comigo? Amém? O reino vai ser implantado. E quando você está na direção do reino implantado, e a gente vai falar sobre isso hoje, ainda não é a palavra, os recursos do Senhor vêm para facilitar. Para facilitar. E nós cremos que a Igreja Avivar Zona Sul, ela é propósito de Deus. E você quer maior prova do que hoje se levantou a hipótese, e já tem mais de 150 cadeiras lá dentro. Hoje, se falou no culto, a Igreja Avivar Zona Sul está no propósito de Deus, o recurso está vindo, o recurso está vindo para a tua vida, amém? Ou eu ainda preciso entrar no propósito de Deus para ele vir? Porque enquanto eu estiver fora do recurso, enquanto eu estiver fora do propósito de Deus, Ele até vai me abençoar, porque Ele é meu Pai e Ele me ama. Ele até vai me abençoar, porque eu sou filho, eu aceitei Jesus. Mas no momento que eu puser o meu pé no propósito dEle, os recursos vão vir multiplicados. Porque quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, uma coisa ou outra nos é acrescentado, certo? Cadê os bons de Bíblia aí? Quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, uma coisa ou outra me é acrescentada. Todas. Nós somos brasileiros, nós viramos muito relativistas em tudo. Mas é mais ou menos, mas é mais ou menos. Eu quero te falar uma coisa, a Bíblia não tem nada de relativista, a Bíblia é exata, absoluta. Se Deus fala todas, é porque são todas. Porque se não fosse, Ele falava nenhuma, e não vinha nada. Com esse entendimento, abre a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 3. O pessoal que veio de manhã agora à noite tem pouco. Mas assim, aqueles igrejeiro viciado, aqueles igrejeiros que não vivem sem, que não aguenta ver, a porta abriu, já está pulando aqui dentro.
Você quer uma prova disso? A hora que a porta fecha, a gente continua o culto lá na calçada. Não é? Mas quem que está aqui agora que veio no culto de quinta-feira? Tira para mim, por favor. Eu tenho um probleminha com o vento. Ele vira a minha página sem eu mandar. E ele seca a minha garganta. Eu não dou conta de vento em cima de mim, não. Pastor Rodrigo ama. Eu gosto do ar circulando, mas em cima de mim eu não dou conta. Brigadão. Quem teve quinta-feira aqui? Então, quinta-feira foi a parte A. Hoje de manhã foi a parte B. Agora eu acho que é a parte B'. Porque não dá para mover de Deus. Ele tem a ver com a igreja, amém? A igreja que estava de manhã hoje era diferente da igreja que está à noite hoje. A palavra, os versículos são o mesmo, mas a palavra de Deus é viva. O entendimento que ela nos dá difere. Você pega pessoas que estavam no mesmo culto, ouviram a mesma palavra na mesma hora, e cada uma recebeu diferente, porque o Espírito Santo que habita no teu coração, ele traduz o que é dito no púlpito para aquilo que você precisa naquele momento. Então, quando você sai, e a gente que ministra, quando a gente está ali, o pessoal vem falar, falou comigo nisso. Aí chega um outro, falou comigo naquilo. Aí chega um outro, falou comigo naquilo. E aí chega a gente que falou comigo naquilo lá, e aí você fala, mas peraí, eu não falei isso, mas o Espírito Santo falou no coração dele. Porque é o Espírito Santo que testifica no nosso coração. É Ele que nos ensina. Amém? Então, eu não creio que saia igual. O mover espiritual agora à noite está diferente do mover espiritual da manhã. O mover no louvor hoje de manhã foi um. O mover no louvor agora foi outro. João 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Senhor, tua palavra, Senhor, tua noiva, Espírito Santo que habita o nosso coração, fala a tua noiva no coração de cada um, em especial com aquilo que o coração de cada um precisa receber. A palavra é uma, mas o entendimento é diverso, porque é o entendimento que o Espírito Santo dá ao teu coração. Nós temos uma direção dada pelo Senhor. Vamos seguir a direção dada pelo Senhor.
Mas eu só lhe peço uma coisa, Espírito: fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a sua honra e para a sua glória. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, tem uma coisa aqui que eu acho incrível nesse texto. E aí começa começa a coisa que eu não falei de manhã, mas que nesse texto berra no meu. Nicodemos era fariseu. Quem eram os fariseus? Eram os homens importantes do templo. Era a liderança do templo. Eram os fariseus, né? Que Jesus chamou várias vezes de hipócritas, porque pregam uma coisa e agem diferente, porque falam de uma coisa e era incrível, porque não mudou muito não, mudou muito não, o que a gente ainda tem na igreja brasileira de gente que prega uma coisa e age outra. Só que Nicodemos estava tocado por Jesus. Ele escutava, porque os fariseus escutavam muito falar de Jesus, e ele escutava falar de Jesus. E ele, com certeza, já tinha escutado Jesus. E ele queria conhecer aquele Jesus. Mas se ele vai durante o dia, ele estava arriscado a perder até o cargo dele lá na sinagoga. O que ele faz? Ele vai à noite. Se a palavra diz que ele foi à noite, é porque ele foi à noite, não foi porque fazer uma happy hour. Ele foi à noite porque à noite ninguém percebia. Ele deve ter ido se esgueirando, não deve ter ido com aquela roupa de fariseu, deve ter ido diferente, foi lá falar com Jesus. E olha que interessante, ele estava tão quebrantado para conhecer Jesus, que quando Jesus fala de nascer de novo, ele fala assim: peraí, um velho que nem eu pode? Olha o interesse que ele tinha em Jesus. Olha como ele queria Jesus. Ele fala assim, no verso 4: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Ele não perguntou isso à toa. Sai, capeta. Ele não perguntou isso à toa. Ele era velho. Ele queria saber como que ele podia fazer. Ele queria. Ele queria Jesus. E aí ele fala: como é que pode voltar ao ventre materno e tal? Mas ele queria detalhes. Ele queria mais detalhes, ele queria que Jesus falasse mais com ele, como que ele poderia fazer. E aí Jesus vem e faz. Nascer da água e nascer do Espírito. Não tenho muita dúvida que a gente possa um dia encontrar o Nicodemos no céu. Porque vale o coração. E eu sinto aqui o coração quebrantado. Eu sinto um coração que quer Jesus. Ele cercou de perguntas Jesus de uma forma como quem dissesse assim: vem cá, tem um espacinho para mim lá? Ele não desceu do pedestal de fariseu, ele continuou sendo. Ou pelo menos a Bíblia não diz nada disso. Mas eu creio que
como ele, como José de Arimateia, que a Bíblia cita que foi lá pedir o corpo de Jesus. Eu creio nesses benfeitores da igreja. Eu creio que eles possam. Nós não sabemos. Alguém tem certeza de quem vai encontrar no céu? Só Deus sabe. Amém? Mas olha aqui, Jesus fala aí em novo nascimento, amém? Quando nós nascemos, nós ganhamos identidade. Em especial duas identidades aí. Uma identidade aqui, no polegar, na impressão digital, ok? Uma identidade aqui, impressão digital, olha só, ficou marcadinho aqui, eu estive aqui. Mas uma impressão digital, ela pode desgastar. Eu falei hoje de manhã que a minha mãe, no fim da vida dela, ela nem no banco podia usar mais a biometria da digital, porque estava desgastada de tanto produto de limpeza e afazeres domésticos e calor de fogão, e desgastou. Mas a digital, ela tem muito a ver com as mãos. E mão tem a ver com o fazer, com a força do fazer, com o desenvolver alguma coisa. A mão é muito mais material do que espiritual. Mas, do outro lado, nós temos uma outra marca identitária, ou uma outra marca de identidade, aliás, que é dupla, que ela fica na nossa íris e na nossa retina, nos nossos olhos. A marca do polegar, se você for ver, ela diz o seguinte lá na pesquisa que eu coloquei: não há uma pessoa no mundo com impressão digital idêntica, nem no caso de gêmeos univitelinos idênticos na aparência, mas com digitais diferentes. Não adianta, tá? Eles são idênticos, genotipicamente idênticos. Os genes de um é reflexo do gene do outro, a mesma cadeia de DNA nos dois, identidade diferente. Nos olhos também. E olha que interessante, a identificação da retina, que é o fundo do olho, ou da íris, que é na frente no olho, ele diz o seguinte: identificação por retina ou íris são outras opções seguras na identificação do indivíduo. A disposição dos vasos sanguíneos que irrigam o fundo dos olhos é única e imutável. Amém? Uma é na mão, que vai falar de fazer, de ação, de atitude. Muitas vezes no nosso fazer diário, as pessoas olham e falam assim: ah, só pode ser fulano que fez, tem o jeito dele. Não é? Não é assim? Fulano que fez, olha só, é o jeitinho dele fazer. As manias, os toques e o jeito de fazer, o nosso jeito de ser marca, identifica a gente. Só que a íris e a retina estão aonde? Nos nossos, e olhos falam de visão. Olhos falam de visão. A gente tem uma identidade quando a gente tem uma visão. A visão nos identifica.
Eu quero comparar com você 3 casos aqui, para a gente poder entender claramente isso. E a gente vai começar aí mesmo, no livro de João, só um pouquinho à frente, João 12. João 12. E nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Eu quero atentar com você para o verso 4, 5 e 6. Mas Judas Iscariotes, quem? Judas Iscariotes. Nós temos que tomar cuidado, não é Judas, é Judas Iscariotes, porque nós temos Judas, irmão de Jesus, que é o que escreve o livro de Judas, que está aqui antes de Apocalipse. Amém? Então nós temos 2 Judas aqui, inicialmente, né? Temos outros Judas que aparecem na Bíblia, mas que andavam com Jesus nós temos 2. Judas Iscariotes, que vai tramar contra Jesus e vai vender Jesus, e nós temos Judas, que é irmão de Jesus. Aqui é Judas Iscariotes. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse, não porque tivesse cuidados com os pobres, mas porque ele era ladrão. Mas vem cá, Judas andava com Jesus? Judas andava com Jesus. Mas qual era a expectativa que Judas tinha daquele Jesus? A expectativa que Judas tinha daquele Jesus era de um guerreiro como Davi. Porque você se lembra do cego? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, raiz de Davi. E Deus tinha dito que do trono de Davi não se apartaria a bênção, e que viria do trono de Davi aquele que seria o libertador de Israel. E Jesus, ele era da tribo de Davi, da tribo de Judá, tanto por pai quanto por mãe, ou pai terreno, né? Tanto por José quanto por Maria, os 2 da tribo de Judá.
Então Judas, ele imaginava um Jesus que em um determinado momento, ele estava ali juntando 12, que seriam talvez seus 12 generais, e iriam montar exércitos, e ele iria invadir, iria derrubar o Império Romano ali de Israel, e tomar, e sentar no trono de rei, e reinar para sempre. Judas não esperava um Jesus de um reino espiritual, porque a visão dele era muito limitada. Ele não via o mundo espiritual. Ele não entendeu, durante os 3 anos que ele andou com Jesus, ele não entendeu o mundo espiritual. E Jesus acenou para ele o tempo inteiro com o mundo espiritual. Jesus acenou para os seus discípulos o tempo inteiro com o mundo espiritual, mas Judas insistia em ver a matéria. Judas insistia em olhar para o mundo material e não extrapolar esse mundo material que não importa, e olhar para o mundo espiritual, que é o mundo da eternidade. Volto a te perguntar o que eu perguntei na quinta-feira. A vida média do brasileiro vai a 80 e poucos anos. Minha mãe se foi com 85, tem quem se vai aí com 90. Vai lá. Se Jesus resolver me recolher com a idade da minha mãe, que já é uma bênção, 85 anos. Eu estou fazendo 63 agora no fim do ano, eu tenho mais 20 anos de vida aí. 22. O que isso é perto de uma coisa chamada eternidade? Poxa, pastor, mas eu tenho 13 anos. Para 80 mais 70, 70 aí mais 73, 75 anos aí, mais uns 75 anos de vida, é tempo pra caramba, é? O que é 75 anos perto da eternidade? Eu tenho 13 anos de idade. Eu vou viver mais 70 anos, mais 80 anos na minha vida, se eu for aí, né? Porque a gente crê que com o tempo, a medicina melhorando, a alimentação, se eu tiver cuidado, tal, pode ser que eu consiga chegar aí a 90 anos. Que uma criança de 12, 13, 15 anos chegue aos 90. O que é isso perto da eternidade? O que é eternidade? É algo que não tem? O que é isso perto da eternidade? É nada. É simplesmente nada. E Judas olhava para a matéria, Judas olhava o material. Só que olha só, junto no mesmo grupo tinha um outro homem chamado Pedro. E aí eu vou te convidar a abrir lá em Mateus, vamos voltar, 3 livros aí. Vamos voltar em Mateus, no capítulo 16. Mateus no capítulo 16, no verso 15. Jesus tinha perguntado para os discípulos quem que o povo dizia que ele era. E aí os discípulos começaram a falar, tem uns que dizem que o Senhor é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um profeta, outro diz que é outro profeta. Aí Jesus, tá bom, o povo diz isso, mas eu quero saber o seguinte, vocês estão comigo aí há 3 anos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí pula Pedro, e Pedro pula na frente de todo mundo e diz o quê? Verso 16, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Qual a diferença que existia entre Judas e Pedro?
Judas tinha um olhar para um Jesus carnal. Ele está aqui, ele vai libertar o povo, a gente vai passar a viver bem, a geração após geração, e vai, Israel vai bombar. Até quando? Mas Pedro, ele tinha a visão. Pedro enxergava mais longe do que alguns anos de vida terrena, alguns anos de vida material. Pedro olhava para a eternidade, e Pedro fala: você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Judas tinha a identidade que se apaga. Judas vende Jesus por 30 moedas. Judas, ele sente remorso. Você sabe qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Sabia que tem diferença? Arrependimento e remorso. Muitas vezes, o remorso ele se dá porque os outros viram. É carne. Mas o arrependimento gera transformação. O verdadeiro arrependimento gera transformação. Tanto que o Espírito Santo, ele não causa remorso no nosso coração. O Espírito Santo, ele entra no nosso coração e nos traz arrependimento. E esse arrependimento gera transformação na nossa vida. O fruto do Espírito gera transformação na nossa vida. O remorso gera vergonha. E Judas, envergonhado de ter vendido Jesus por 30 moedas, corre lá e joga as 30 moedas para cima dos fariseus, foge e vai se enforcar. Pedro nega Jesus 3 vezes. Já falei aqui, Pedro tinha identidade. Porque o povo na rua falava: você é um deles, você fala como eles. Pedro tinha identidade. Pedro tinha visão de que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo. Pedro sabia quem era. Pedro se arrepende. E qual a prova que Pedro se arrepende? A prova que Pedro se arrepende é que ele vem aos pés de Jesus. Jesus trabalha o seu emocional. Quando Pedro dá conta que era Jesus que tinha ressuscitado, estava na praia, Pedro não espera o barco parar, ele pula a nave e sai correndo. Eu quero, ele vai para próximo de Jesus, porque aquilo é arrependimento. Ele não foge de Jesus e vai se enforcar, mas ele mergulha e ele vai na direção, e ele quer Jesus, e ele se arrepende, e ele tem um acerto com Jesus. A gente brinca falando que Pedro negou Jesus porque Jesus tinha curado a sogra dele, né? Aí ele nega Jesus. Mas Jesus faz ele falar que o ama quantas vezes? 3 vezes. O mesmo número de vezes que ele negou, Jesus faz ele repetir que o ama. Ali houve conserto. E houve tanto conserto que as 2 primeiras ministrações de Pedro em Atos, 5.000 salvos. Deus está com Pedro ou não está? Deus está com Pedro ou Deus não está com Pedro? Pedro reúne 120 e coloca no espaço onde eles vão receber quem?
O Espírito Santo, Deus está com Pedro ou não está? Pedro tem visão. A identidade de Pedro é espiritual, não é material. Um outro exemplo, já que estamos em Mateus, segue um pouquinho à frente, Mateus 19, a partir do verso 16. Amém? E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: Tudo isso eu tenho observado, mas o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terão tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste. Retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Agora olha aqui lá no começo. Eis que alguém, se aproximando de Jesus, perguntou: Mestre, o que farei? Repete comigo: farei. O que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O que farei? Fazer com a mão. Me diz uma coisa: você é salvo, nós somos salvos por obra ou por fé? A obra que a gente faz porque o Espírito Santo já colocou dentro de nós que nós somos salvos. E por nós sermos salvos, termos o fruto do Espírito, nós fazemos. Mas nós não fazemos para sermos salvos. Paulo ensina isso. E Paulo fala: cara, a tua obra não te salva para que você não se vanglorie. Você é salvo pela graça, bênção imerecida. Nós somos salvos pela graça, não por obra. Eu posso fazer o que eu quiser. Nada disso me faz ser salvo, além de acreditar no Senhor Jesus Cristo, de reconhecê-lo como meu Senhor e meu Salvador. É isso que me leva à salvação. Agora, uma vez salvo, eu quero que todo mundo saiba, e que todo mundo, eu passo a ter o entendimento do Espírito Santo, eu passo a ter a identidade de visão do Espírito Santo do reino. E quando eu olho para o reino, eu quero fazer esse reino ficar cheio de gente. Por quê? Porque eu tenho que saquear o inferno. E aí a minha obra, desde que ela esteja dentro do projeto de Deus, do propósito de Deus, a minha obra, ela vai ser frutífera, porque Deus vai acrescentar os recursos. Aí, abrir a Vivar Zona Sul é frutífero. Gente, quantas igrejas as pessoas já abriram? Você já viu gente abrir pela força do braço? Vai pregar Jesus, vai pregar direitinho Jesus, mas não foi Jesus que mandou abrir aquela igreja.
eu não aguento que está pregando na minha igreja, está batendo muito em mim. Como eu não quero transformação, eu vou sair daqui, eu vou fazer uma igreja e vou pregar do meu jeito. E aí você passa em um monte de igreja que tem por aí, tem um gato pingado lá dentro ouvindo o pastor, provavelmente seja a esposa. Porque se ela não for, ele divorcia. Vazio. Você quer ver um negócio? Linha. Abre em Atos dos Apóstolos. Já vou te falar se é no 2 ou no 4. Capítulo 2, a partir do verso 42. Gente, isso daqui é fruto de Pedro, tá? Capítulo 2, como é que começa o capítulo 2? Espírito Santo chegando. A pregação de Pedro e 5.000, né? 5.000 convertidos, 3.000 batizados. E aí vai falar da igreja primitiva, né? Ou primeva, é melhor. Primitivo, a gente usa o primitivo de uma forma tão pejorativa, né? É primitivo. Não, o nome correto seria primeva, a igreja primeira, né? E ali diz o seguinte, olha só, como viviam os convertidos, olha que lindo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, preservavam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A igreja era simpática ao povo, o povo gostava da igreja. E aí o que acontecia? Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E eu te pergunto, quem é que te trouxe para a igreja? Não foi o pastor. Não foi o pastor. Quem te trouxe para a igreja foi Deus. Quem te trouxe para avivar e te colocou sentadinho aí foi Deus. Foi Ele. E se Ele te trouxe e colocou você sentadinho aí, é porque para você ouvir o que está saindo daqui. Não é para ficar dodói, fazer beicinho e abrir uma igreja e ficar vazia, você pregar para os bancos. É para a palavra ser rema, ser transformadora no teu coração, te trazer visão, para comparar com esse jovem rico que foi para casa triste porque tinha que dar tudo que ele tinha. Vamos correr em Lucas 19. Eu não vou me delongar muito não, já estou indo para o fim. Delongar é para acabar, né? Não vou me delongar após adentrar ao recinto. Que vocabulário! Parece o vocabulário de radialista de AM da década de 70. Bem isso, né? Muito obrigado, senhora dona de casa, por me permitir adentrar em seu lar. 19, Lucas 19.
Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Ele queria o quê? Ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Eu me sinto um Zaqueu quando o pastor Rodrigo está do meu lado. Eu só fico procurando o sicômoro para poder subir. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro e foi vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce daí, menino, pois me convém ficar hoje na tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com... O jovem rico, ele saiu. Zaqueu saiu, chegou. Olha aqui, Judas fugiu de Jesus. O jovem rico saiu de Jesus. Pedro nadou para Jesus. Zaqueu desceu e foi para Jesus. Visão, identidade. Enxergou quem era Jesus. E ele correu para Jesus. E olha só o que ele fala. Jesus não falou nada. Jesus falou alguma coisa para ele até agora? Nada. E aí o que ele fala? Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Visão, identidade, identidade espiritual. Fala comigo, identidade espiritual. Identidade espiritual. Não é a identidade do fazer, não é o que eu faço para ser salvo, mas é Jesus. Eu já sei quem és tu. Jesus, eu já sei quem é. Olha, eu não sou dono de nada, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu não sou dono de nada, eu não tenho nada, tudo é do Senhor. Então eu vou dar para os pobres. Jesus não pediu para ele como teve que pedir para o jovem rico. E aí o que Jesus fala para ele? Qual é a fala de Jesus para ele? Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha, gente, para pensar. Quem estava no propósito? O menino rico que queria manter a sua riqueza. O Zaqueu, que era rico e dispôs a tua riqueza. Eu duvido que Zaqueu tenha ficado pobre, pastor Rodrigo. Eu duvido. Ele entendeu a lei da semeadura no ato. Imagina metade. Ele entregou metade, 100 por 1. Ele ganhou 50 vezes mais aquela metade. Quatro vezes mais para cada um que ele defraudou. 4 por 100, 400. Será que esse homem ficou pobre? Meus amados, olha Jó, que perde tudo no começo do livro dele, que Deus dá multiplicado no fim, porque entendeu. Jó não tinha entendido, mas já entendeu o propósito. E quando entende o propósito, não se perde nada, só se ganha. Só se ganha. Agora, será que a identidade na mão, no fazer, é só para os perdidos?
Ou será que alguém que está com Jesus, que é ganho e que vai viver a eternidade com Deus? Nós estamos em Lucas, não estamos em Lucas? Estamos em Lucas 18, volta aí, Lucas 10. Até nisso Deus foi bom, Ele foi me dando o versículo que estava no mesmo livro. De vez em quando a gente muda de livro e está ali, ó. Lucas 10, no verso 38. Lucas 10, no verso 38. Estamos pertinho aí, só andar um pouquinho, tiquinho para trás. Tiquinho de nada, do 19 para o 10. Verso 38, Marta e Maria, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada hospedou na sua casa. Olha aqui, quem hospedou em casa? Para eu hospedar alguém em casa, eu tenho que abrir a porta? Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, entrarei e cearei com ele, e ele, segue a leitura. Tinha uma irmã chamada Maria, que quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, olha aqui, ela sabia quem ele era, não sabia? Ela chamou ele de Senhor. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha e ajuda-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Olha aqui, Jesus conhecia pelo nome. O que é normal, porque Deus te conhece pelo nome. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Jesus te pede muito para seguir a Ele. O que Ele te pede? Seu coração. Uma só coisa eu te peço. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Espera aí. Marta convidou Jesus para entrar. Marta está salva. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir e abrir a porta, eis que entrarei. Agora, você quer ver como eles estavam ceando junto? Vamos para o primeiro texto que a gente leu, preparando para encerrar. João 12, a partir do verso 1. Estamos quase lá, quase. João 12, verso 1. Meu Deus, vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão conseguindo receber a revelação que Deus tem em tudo isso daqui? Está transformando o teu coração? 6 dias antes da Páscoa, 12:1, né? João 12:1. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Quem eram as irmãs de Lázaro? Marta e Maria. Deram-lhe, pois, ali uma. Eis que estou à porta e bato, e se ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que entrarei e cearei. O que eles deram para Jesus ali? Uma ceia. Cumpre-se a palavra? Cumpre-se a palavra. Marta está salva? Marta está salva. Mas Marta era do afazer, olha só. Marta servia. É importante o irmão que serve? É importante. Você encontrou a igreja limpinha, arrumadinha? Cadeirinhas ajeitadas? Você encontrou um som passado? Você tem uma aguinha aqui no bebedouro?
galão de água com água pura da mina? É irmão que veio e fez. É obra. Porque a palavra de Deus, ela diz que você é salvo pela fé e não pelas obras, mas ao mesmo tempo ela vem te dar uma chilapada depois, fala, mas a fé sem obra é morta. Eu tenho fé, cruza o braço e fica lá, está morto. Cadê a tua obra? Naquele dia Jesus vai cobrar. Eu não tenho força para pegar um galão de água e trazer, mas você tem força para orar e interceder. Dobrar o joelho e orar não mata ninguém, ao contrário. E o que não falta no nosso grupo é pedido de oração. Dobrar o joelho e orar não faz força. E sabe de uma coisa? Quanto mais você ora, mais você conversa. Quanto mais eu converso com uma pessoa, mais eu consigo conhecer dessa pessoa, não é assim? Ano passado, todo dia de manhã, eu pegava um ônibus para ir para uma das escolas que eu dava aula, lá no Jardim dos Estados. E eu parava no ponto de ônibus lá perto de casa. O primeiro dia tinha um senhor lá, a gente se cumprimentou, bom dia, bom dia. No segundo dia a gente começou a bater um papo, poxa, hoje o ônibus está demorando um pouco. No terceiro, no fim a gente já sabia, eu sabia onde ele trabalhava, qual era o prédio que ele morava, quem ele era, quem era casado com ele já sabia o prédio que eu morava. Intimidade, a gente começa a pegar. E se a gente tivesse tido mais do que 6 meses ali pegando o mesmo ônibus, que foi só no primeiro semestre, se a gente tivesse levado um ano aí pegando ônibus, ou provavelmente hoje a gente estivesse jantando um na casa do outro, batendo papo. Porque intimidade que começou aonde? Numa conversa. Quando você ora, você conversa com Deus. Quanto mais você conversa com Deus, mais íntimo dele você fica. E quanto mais íntimo dele você fica, mais você passa a saber sobre as coisas que ele tem no coração. Mais você conhece o propósito dele para a sua vida. Abre Mateus 22. Mateus 22. E nós vamos ler o 36 e o 37. Você já pode até ficar em pé. Como diz o meu querido pastor Luciano Subirá, para parecer que está acabando. Jesus estava sendo interpelado pelos fariseus. Estavam sabatinando ele. E aí um deles, tentando colocar Jesus no canto da parede, pergunta para ele: mestre, qual o grande mandamento da lei? Respondendo-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando você tem visão, você tem entendimento. Você não entende na ponta do dedo, você entende no cérebro, você entende com o teu pensamento, você entende porque a visão chega para você, você consegue discernir essa visão, e você consegue ter essa identidade, e quando eu tenho essa identidade, eu tenho entendimento, e a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração e de todo entendimento. Eu quero te chamar essa noite.
Eu quero te chamar a buscar o Senhor, para ter a tua visão ampliada, para ter o teu entendimento ampliado, para assim como Pedro, assim como Zaqueu, e assim como Marta e Maria, discernirem Jesus, entrarem no propósito. Meus amados, a abertura do culto hoje nos mostrou a questão do propósito. A gente não tem nem o templo ainda, mas já tem mais de 150 cadeiras. Quem se dispuser no coração, pode nos procurar. Não é só cadeira não, som, púlpito, microfone, utensílios para Santa Ceia, tem muita coisa, ventiladores, vassoura, rodo, pano de chão. A gente vai precisar de tudo isso para o templo. Mas isso é o que? É entender propósito. Se eu entendo o propósito, se eu entro no propósito, todas as coisas me serão acrescentadas. Eu quero. Quem quer que todas as coisas... Gente, quando Deus fala todas as coisas, eu não consigo nem imaginar o que é todas para Ele. Porque no nosso limitado ser, a gente imagina o que é todas. Mas no ilimitado ser de Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Uma porção recalcada, sacudida e transbordante. Ninguém vence Deus em dar. Ninguém. Eu quero te convidar, você que tem essa vontade, esse desejo de entender qual é o propósito de Deus, que é estabelecer o reino, mas que você deseja saber, Senhor, o que eu faço? Eu não entendi ainda a minha função no estabelecimento do reino, eu preciso entender. Eu quero te convidar a sair do teu lugar, vir aqui na frente, e nós vamos te ungir, clamando ao Senhor, para que você tenha o entendimento do seu lugar, no propósito de Deus. Não fica às margens do propósito. Quem anda às margens, é marginal. E marginal não entra no propósito, ele só anda às margens. Entra no propósito. Entenda a sua função no propósito de estabelecimento do reino de Deus na terra. E todas, fala todas. Esse todas que você falou é todas que você acredita, que você consegue ver. Falam todas de Deus para você. Falam todas de Deus para você. Todas. Não é todas, é todas. Fala o todas de Deus para você, com afirmação. Todas as coisas que são necessárias me serão acrescentadas, para que o reino de Deus possa ser estabelecido na terra. Vem aqui na frente, deixa a gente te ungir, deixa a gente tocar na tua vida, em nome de Jesus, enquanto louvor. Estou no meu jardim, com minhas lágrimas, gotas de adoração, reguei minhas raízes, com minhas lágrimas,
Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Não te deixa que o inimigo adorar. roube de você. Não deixa o inimigo roubar de você. Vem, 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 vem. Sai do seu lugar. Todos os dias. Sai do seu lugar. Vem ganhar entendimento. Entendimento sobre aquilo que o Senhor tem na sua vida. Oh Deus, é a sua noiva, Pai. É a sua noiva. Oh Senhor, unge a sua noiva. Toca na sua noiva. Senhor, traga o entendimento, traga a clareza para a sua noiva. Senhor, para que a sua noiva entenda qual é o seu papel. Oh Deus, na edificação do reino. Traz, Deus, traz. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo unge. Derrama o seu óleo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor, porque nós queremos, oh Deus, nós queremos fazer a sua vontade. Nós queremos entrar no seu propósito. Senhor, toca-nos. Toca-nos, Senhor. Unja-nos, Pai. Derrama o óleo da unção sobre nós. Oh Senhor, abra as nossas visões. Abra a nossa visão espiritual. Abra os nossos olhos espirituais. Abra os nossos olhos espirituais. Tira tudo aquilo, Senhor. Tira tudo aquilo que impede, Deus. Tudo aquilo que impede de eu enxergar verdadeiramente quem é o Senhor. Tira, Deus. Tira. Destrava os nossos olhos, Pai. Senhor, faça com cada um de nós o que Jesus fez com Paulo e arranca as escamas dos olhos. Arranca as escamas dos olhos, Pai. Paulo teve a visão real. Paulo teve a visão real do Senhor. Oh, traz, Deus, traz. Move, Senhor. Move. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem movendo. É a sua noiva, Pai. É a sua noiva, Senhor. Não permita que as lamparinas se apaguem. Senhor, não permita que as lamparinas se apaguem. Não permita fogo estranho no altar. Mas enche, Senhor, em nome de Jesus. 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 Fala aos corações. Fala aos corações, Senhor. Fala aos corações. Fala aos corações, Senhor. Toca. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor faz quando há o entendimento e quando há vontade no Senhor. Opera, faz, Senhor, em nome de Jesus. Faz, Senhor, em nome de Jesus. Opera, Senhor. Traz, Deus, traz libertação, Pai. Senhor, em nome de Jesus, traz libertação. Traz libertação. Igreja, estende as suas mãos. Clama por libertação.
Clama por libertação, igreja. Senhor, traz libertação. Liberta das artimanhas de Satanás. Liberta do álcool. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Traz limpeza, Senhor. Limpa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz, Senhor. Oh Deus. Igreja, aproveitando que nós estamos orando por libertação, há o pedido de oração por 2 irmãos nossos que caíram nas drogas. O Senhor sabe quem é, não importa quem seja, importa somente ao Senhor, e Ele sabe quem é. Vamos levantar um clamor e derrubar esse demônio das drogas que tem assolado o mundo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor como igreja, para derrubar, Senhor, derrubar esse demônio que tem invadido, Senhor, a sua igreja, que tem tocado, Senhor, em irmãos. Nós declaramos, Senhor, que esse demônio está derrotado, que esse demônio não tem espaço aqui, que sobre a vida desses nossos irmãos não vale encantamento, e nós decretamos e ordenamos agora: sai demônio. Nós damos agora um decreto para os anjos ministradores, que o Senhor enviou para que ministrassem em nosso favor. Anjos, vão lá. Anjos, vocês sabem sobre quem nós estamos orando. Protege, cuida, traz de volta, restaura e traz de volta, Senhor, limpo, restaura. Anjo, vai lá, arranca esses demônios, lança no mais profundo do abismo, para que eles nunca mais saiam de lá. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, lança lá. Senhor, nós clamamos como igreja, dentro do seu propósito, clamamos como igreja, lança fora esses demônios, para a sua honra e para a sua glória, para a sua honra e para a sua glória. Toca, Deus, traz transformação à sua igreja, traz transformação à sua noiva, traz transformação às vidas. Espírito Santo, ministra os nossos corações todos os dias. Nós somos seus, rendidos ao Senhor, e clamamos, Senhor, que seja feita a sua vontade, o seu desejo. Oh Deus, da maneira como melhor lhe apraz, nós estamos aqui, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a sua honra e para a sua glória. Amém. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar no céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião, e
voltou.